Ontem, hoje e sempre, isso aqui é Flamengo. Falou torcida do Flamengo, é a resenha do Porto, é nossa resenha. Alô, galera, tamo junto, hein? Olha, Mengão estreia com o pé direito no Mundial. Jorginho mandou bem, hein? Arrascaeta na fase de artilheiro. Varela, mais uma boa partida. Léo Ortiz, sempre jogando de terno. Pedro, hein? Nulo. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que têm dado o seu like, que têm compartilhado, a nossa eterna gratidão. Você que não é inscrito, se inscreva, vem bater uma bolinha aqui com a gente. Aqui é papo de torcedor e é resenha da torcida. Não temos aqui jogador de estimação. Sem enrolação, vamos ao vídeo. Como eu disse, a estreia, ainda mais no Mundial, da dimensão de com 32 clubes do mundo inteiro. O Palmeiras já tinha feito bonito lá contra o Porto. Então, está se havendo uma observação como se sai os times aqui do hemisfério sul com os times da Europa. Até agora tem dado bom pro lado dos times brasileiros. O Flamengo estreou hoje, como eu disse, com o Esperance da Tunísia. É o melhor time lá do seu país, mas encarou o malvadão que não tem nada com isso. Olha, o primeiro tempo, eu sempre venho falando aqui nos meus vídeos, quem é inscrito sabe, o Flamengo está se tornando um time de 30 minutos de marcação alta sob pressão. E hoje começou assim, os primeiros 30 minutos estavam encantando. Os narradores, quem estava assistindo, observando, o Flamengo bem, subiu as linhas, marcando a saída de bola do Esperance, mas só, meu amigo, o Pedro está destoando. O Pedro é, nesse esquema do Felipe Luiz, até agora, uma peça, infelizmente, uma peça nula. Ele está sem mobilidade e ele faz o pivô. Ou tem que vir bola do fundo, porque ele é alto, pô, ele protege bem, mas o Pedro, no jogo, ele deu um chute a gol. É muito pouco por centroavante, que é considerado o melhor do Brasil. O Felipe Luiz, ele entrou hoje, ele não me surpreendeu. Eu falei no meu vídeo anterior, praticamente eu acertei, eu só errei um jogador. Eu achava que ele não ia começar com o Varela, ia começar com o Wesley. O Wesley é mais agudo, faz o corredor, é agressivo. Se a gente ia enfrentar um time que não é de primeira linha do futebol mundial, eu não achava que ele ia, mais tudo bem. O Varela está numa grande fase e foi justamente numa assistência do Varela que saiu o primeiro gol do nosso maestro, o Arrascaeta, que vive uma fase iluminada, marcou o seu 13º gol na temporada. Está muito bem o nosso Arrasca. E o Jorginho, hein? A estreia do Jorginho, olha, encantou todo mundo. Pena que ele não aguentou os 90 minutos, é natural, ele está vindo de final de temporada lá no Arsenal e realmente o Felipe Luiz tirou para poupar. Os dois laterais nossos hoje muito bem. O Varela, ele é mais posicional, mas está fazendo bem o corredor também. Deixou o Wesley no banco. O Ayrton Lucas pela esquerda substituiu o Alexandre, foi muito bem no jogo, o nosso beijinho. E a nossa zaga é aquele paredão, é o trio parada dura. É o Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz. Gente, fazer gol nesses três não é fácil. E como eu disse, o primeiro tempo o Flamengo marcando alto, buscando o jogo, mas com uma certa lentidão. Às vezes eu reclamo disso, que o Flamengo consegue o primeiro gol e baixa a intensidade, começou a recuar, mas o Esperance ele não saía. Mesmo
com a recuada do Flamengo, com a baixada de intensidade, ele não saía. Ele queria espetar ali um contra-ataque, mas não estava conseguindo. E assim foi, terminou o primeiro tempo, 1-0 o Flamengo. Mas é aquela velha história, o futebol, o 1-0 é o placar mais enganoso que existe. Numa bola bandida, numa bola vadia, você toma um contra-ataque, você pode tomar o empate. E ao contrário do primeiro tempo, o segundo tempo começou de outra maneira. O Flamengo definitivamente baixou as linhas, chamou o Esperance para o nosso campo e os africanos começaram a gostar do jogo. Teve inclusive umas 2 ou 3 oportunidades e, se você observou, o Rossi fez uma grande defesa. Podia estar ali o empate de 1-1. Gente, futebol você tem, é igual cobra. Você não pode machucar, você tem que liquidar. E a gente vai ficando nervoso, porque o Flamengo começa a tocar, que parece uma certa arrogância. Eu vou decidir esse jogo a qualquer momento. Gente, não é bem assim. E o time, o Esperance, continuou dando umas espetadas, indo no fundo. O treinador deles fez 3 substituições muito boas, que começou a dar volume de jogo. E a gente esperando que o Flamengo fizesse o segundo gol. E veio premiar o único jogador do Flamengo dentro desse elenco. Quem é inscrito aqui sabe muito bem que eu falo sempre nos meus vídeos, o Luiz Araújo. Ele é o melhor chutador do Flamengo, de média e longa distância. E foi num passe, uma assistência de alta categoria do Jorginho, que ele bateu chapado no canto, o goleiro não saiu na foto. É o que a gente fala sempre aqui. Chuta, gente. Uma hora uma vai na arquibancada, mas tem hora que ela entra também. Então, o Luiz Araújo foi premiado, para mim, o destaque do jogo, porque a FIFA, normalmente, ela dá o destaque do jogo quem faz gol. Hoje, ele fez o gol e o Arrascaeta também. Um dos dois vai ser classificado como o melhor do jogo. Para mim aqui, o Luiz Araújo. Porque, taticamente, ele agride, ele defende, ele ataca, ele chuta, é um jogador completo. Para mim hoje é titular. Mas é aquela velha história, como eu sempre digo aqui, gosto de repetir. Se você não concorda, dá a sua opinião e está tudo certo. Mas o time hoje, por ser uma estreia, se comportou bem e assumiu a liderança, porque o Chelsea ganhou do Los Angeles por 2-0, mas tomou alguns cartões. Como o Flamengo não tomou cartão, só tomou um com o Bruno Henrique, o Flamengo é o líder do grupo. O próximo jogo é sexta-feira, feriado, contra os 2 times melhores do grupo, que é o Flamengo e o Chelsea. Aí é jogo de cachorro grande, não dá para manter essa certa lentidão do segundo tempo hoje. Não pode cair nessa armadilha de ficar 1-0 e ficar, sabe, achando que pode liquidar o jogo a qualquer momento. Não é bem assim. E eu espero que o Chelsea, como ele joga e deixa jogar, a gente vai ter um bom jogo de futebol. E esperando também que o Pedro encontre o caminho do gol novamente. E cabe ao nosso mister, o Felipe Luiz também, achar um esquema que encaixe o Pedro. Senão, eu acho, já vou adiantar aqui, contra o Chelsea, na sexta-feira, eu não acredito que ele entre com o Pedro. O Arrascaeta foi poupado, o De La Cruz foi poupado, mas tinha condição de jogo. O Alexandre também, por ter jogado na seleção brasileira, também foi poupado. Eu não entendi porque ele não botou o Wesley
faltando ali uns 15 minutos para jogar pressão em cima deles, mas ele veio com o robozinho também. Mas enfim, estreou com vitória, é líder do grupo, não foi aquela estreia que enchesse os olhos da torcida, mas está tudo certo. O que vale é a liderança, os 3 pontos e outra coisa. Cada vitória nesse campeonato mundial rende para cada clube aproximadamente 10 milhões e pouco, quase 11 milhões de reais. Se o Flamengo ganhar os 3 jogos, já bota aí no bolso quase 35 milhões. É muita grana. Então, meus amigos, é desse jeito. Gente, eu vou agradecer mais uma vez a todos que estão inscritos no canal, que têm dado o seu like, que têm compartilhado, a nossa eterna gratidão. Você que não é inscrito, se inscreva, vem bater uma bolinha com a gente aqui. Ontem, hoje e sempre, Mengão segue o líder.